Cheguei em casa mais cedo da minha viagem com as amigas para surpreender meu marido, e ouvi ele no telefone. O casamento é um completo pesadelo, mano. Eu acordo todos os dias me arrependendo da minha decisão. Se não fosse pelo dinheiro da família dela, eu já teria ido embora. Então eu nem sei por onde começar com isso. Minhas mãos estão literalmente tremendo enquanto eu escrevo isso no meu telefone. Já apaguei e reescrevi este post tipo 7 vezes. Todo mundo está dormindo na casa. E eu estou sentada no banheiro com o chuveiro ligado para que o Connor não me ouça chorando. Connor e eu somos casados há 3 anos. Ele sempre parecia tão genuíno, comparado com os caras que eu costumava conhecer através das redes sociais da minha família. Minha família tem dinheiro. Não tipo mega rica, mas confortável. O suficiente para eu nunca me preocupar com contas. Connor veio de um meio de classe média. Renovamos os votos no fim de semana passado numa cerimônia pequena, só com nossos amigos e família mais próximos. Ele literalmente chorou lendo seus votos pra mim. Vocês choraram. Disseram que eu era a melhor coisa que já aconteceu com ele. Enfim, eu estava em uma viagem para Nashville com minhas 3 melhores amigas da faculdade. A gente planejou aquilo por meses. Tínhamos todos esses planos. Dias de spa, passeios de vinho, conhecer aquele novo bar no rooftop que todo mundo tem postado no TikTok. Mas no segundo dia, a Scarlett passou mal por uma intoxicação alimentar num lugar meio suspeito de hot chicken. E a Tina teve uma emergência que ela teve que cuidar remotamente. A viagem estava desmoronando, então decidimos encurtar. Eu pensei, ótimo, oportunidade perfeita para surpreender o Connor. Ele sempre dizia o quanto morria de saudade quando eu sumia, mandando aquelas selfies de "queria que você estivesse aqui", do sofá com aquela carinha de cachorrinho. Então peguei um voo cedo de volta, parei para pegar as nachos favoritas dele num lugarzinho perto da nossa casa e umas cervejas artesanais que ele tinha amado ultimamente. Eu estava tão animada para surpreendê-lo, tinha toda a imagem na minha cabeça da cara dele se iluminando quando me visse. Entrei pela garagem usando o código para realmente surpreendê-lo. Nossa casa tem um layout estranho, em que não dá para ver a sala a partir da entrada. Eu conseguia ouvir ele falando lá em cima na sala de jogos. Obviamente no telefone, já que eu não escutava mais ninguém. Então deixei a comida na cozinha e subi as escadas devagar, pensando em surpreendê-lo durante a ligação. E então eu ouvi: "O casamento é um completo pesadelo, mano. Eu acordo todos os dias me arrependendo da minha decisão." Eu congelei na escada. Meu coração literalmente parou. Pensei talvez ele estivesse brincando com um amigo, então esperei pela risada. Mas não houve risada. Se não fosse pelo dinheiro da família dela, eu já teria ido embora. A única coisa boa em tudo isso é que eu não vou mais me preocupar com aluguel ou contas. Eu poderia literalmente não me preocupar com as contas nunca mais. Senti meu coração se partir ao meio enquanto eu ficava ali, sobre a renovação de votos no final de semana passado. Tortura pura, cara. Tive que ficar lá fazendo toda aquela porcaria romântica enquanto a família dela olhava toda emocionada. Eu tinha aprendido a fingir bem, desempenho digno de Oscar. Ele riu. Na verdade, riu. Mas ei, um pequeno preço a pagar pelo estilo de vida, né? O pai dela está falando em me trazer pro negócio da família no ano que vem. Quando eu estiver estabelecido, terei opções. Mais opções do que só ser o marido da esposa rica. A esposa rica. É assim que ele me chama pelas costas. De 3 anos de casamento, e eu sou só a esposa rica pra ele. Não sei como consegui, mas silenciosamente voltei lá pra baixo, peguei a comida e a cerveja e saí. Fiquei no meu carro no estacionamento por quase 2 horas, só soluçando. Meu rímel estava por toda parte e uma velhinha realmente bateu no vidro do meu carro para perguntar se eu precisava de ajuda. Disse a ela que meu cachorro tinha morrido. A primeira mentira do dia. Voltei a comida, disse que meu marido não estava se sentindo bem e mandei mensagem para as meninas dizendo que tinha decidido ficar num hotel perto do aeroporto para adiantar uns e-mails antes de voltar para Nashville no dia seguinte. No dia seguinte, eu dirigi por horas tentando entender o que fazer. Toda a lembrança do nosso relacionamento repassava na minha cabeça com esse filtro novo e horrível. Todas as vezes que ele insistia em pagar o jantar, mas só quando era num lugar barato. Como ele relutava em deixar eu ajudar com os empréstimos estudantis até eu praticamente forçá-lo. Como ele sempre teve esses grandes sonhos, mas nunca motivação suficiente até meu pai oferecer conexões. O presente de aniversário dos pais dele pra gente foi uma plaquinha de madeira gravada pra entrada que diz onde sua história começa. Eu literalmente fiquei olhando pra ela esta manhã, tomando café e pensando que nossa história estava apenas começando o próximo capítulo. Mas ao que parece, nossa história era na verdade só uma transação financeira para o Connor. Decidi voltar pra Nashville. Passei os próximos 3 dias fingindo que estava tudo bem com as minhas amigas, mesmo morrendo por dentro,
provavelmente bebendo vinho demais todas as noites. Aí voltei no horário que estava programado e o cumprimentei com um beijo. Olhei nos olhos do homem que chamou nosso casamento de pesadelo e o beijei como se nada estivesse errado. Tenho vivido essa mentira há 5 dias agora. 5 dias dormindo do lado de alguém que aparentemente se arrepende de acordar ao meu lado todas as manhãs. 5 dias analisando cada interação que tivemos, querendo saber o que foi real e o que era parte da performance dele. Tenho checado nossas contas. Acontece que o Connor tem feito saques estranhos. Nada enorme, só tipo $200 aqui, $300 ali. Sempre um pouco abaixo do valor que combinamos que precisava de conversa. Para onde está indo esse dinheiro? Ele tem guardado para a eventual fuga? Ele tem outra pessoa? Oh Deus, tem outra mulher que sabe disso? Eu sou só a esposa por dinheiro para ele? Será que eles riem de mim juntos? Ainda não contei nada para ninguém. Nem para as minhas amigas, nem para minha família, especialmente não pro meu pai. Meu pai adora o Connor. Sempre fala que ele é como o filho que nunca teve. Isso o partiria ao meio saber que o Connor só o vê como um bilhete para conseguir dinheiro. Tenho feito mudanças sutis. Ontem deixei uma aba do navegador aberta com a informação da minha conta bancária separada. A que ele não tem acesso. Esta manhã mencionei que meu pai está realmente reconsiderando alguns negócios por causa da economia. Mentira! Tenho trabalhado até mais tarde, sido um pouco menos carinhosa, atendendo mais ligações em particular. A pia do banheiro está vazando faz semanas e o Connor dizia que ia consertar no fim de semana. Ontem eu simplesmente chamei um encanador sem dizer nada. Quando o cara chegou, o Connor ficou tão confuso. Eu dei de ombros e disse, você? Parecia ocupado com outras coisas. O encanador cobrou $85 por um concerto de 10 minutos e pude ver o Connor calculando mentalmente que aquilo foi dinheiro jogado fora. E meu plano está funcionando. O Connor está ficando nervoso. Esta tarde, enquanto eu estava fazendo compras, ele me ligou 27 vezes em 1 hora e 27 minutos. Quando finalmente retornei, ele estava praticamente em pânico, perguntando se estava tudo bem comigo, se eu estava chateada com ele, se algo tinha acontecido com minha família. Eu me fiz de descolada e disse que o celular tinha ficado na bolsa quando eu estava no Target e que estava tudo bem. Perguntei por que ele pensaria o contrário. O silêncio do outro lado foi definitivo. Agora estou aqui digitando, trancada no banheiro com o chuveiro ligado, tentando descobrir o que fazer a seguir. Sei que preciso confrontá-lo, mas também preciso ser esperta sobre isso. Temos contas conjuntas. Meu erro. Meu nome está na hipoteca, mas ele está no título da casa. Tudo está emaranhado. Estou tentando elaborar um plano. Parte de mim quer simplesmente gritar na cara dele sobre o que ouvi, mas outra parte quer ser mais estratégica. E se eu me afastar emocionalmente enquanto arrumo minhas finanças? E se eu documentar tudo? E se eu deixar ele pensar que tudo está bem até que decididamente deixe de estar para ele? Acho que é isso que vou fazer. Ele passou 3 anos mentindo na minha cara. Talvez eu aguente algumas semanas do mesmo. Tenho que ir. A água quente provavelmente vai acabar. E o Connor vai se perguntar por quê. Estou no chuveiro faz 45 minutos. Vou sair, beijar meu marido boa noite e deitar ao lado dele enquanto planejo minha saída. Edit. Connor acabou de mandar mensagem perguntando se eu quero fazer uma viagem no fim de semana para nos reconectar. A ousadia desse homem. A gente atualiza quando eu puder. Primeira atualização. Primeiro, obrigada a todos pelo apoio esmagador no meu último post. Li cada comentário, e vocês me deram força para passar por essas últimas 2 semanas sem desabar completamente. Desculpem o atraso na atualização. Tenho sido cuidadosa com minha atividade online desde que o Connor desenvolveu esse hábito estranho de olhar casualmente meu celular sempre que está por perto. Então já se passaram 14 dias desde que ouvi meu marido de 3 anos chamando nosso casamento de pesadelo e me dizendo que eu era só um bilhete para sustento financeiro. 14 dias dormindo ao lado de alguém que aparentemente se arrepende de estar ao meu lado todas as manhãs. 14 dias da performance mais exaustiva da minha vida. No dia seguinte ao meu último post, decidi que precisava ser metódica. Nada de reações emocionais. Nada de confrontos até que eu tivesse tudo perfeitamente alinhado. Fiz uma lista. Sou obsessiva por listas quando estou estressada. De tudo o que precisava fazer. Assegurar minha situação financeira. Reunir evidências do verdadeiro caráter dele. Não por motivos legais, mas para quando a família inevitavelmente fizer perguntas. Descobrir até onde ia a enganação. Preparar uma estratégia de saída e construir uma rede de apoio sem revelar tudo ainda. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu banco pessoal, a conta que ele não acessa, e aumentar as medidas de segurança. Troquei senhas, adicionei perguntas de segurança verbais e deixei claro que ninguém deveria discutir minha conta com ninguém além de mim. Aí comecei a mover dinheiro das nossas contas conjuntas para a minha conta pessoal.
Devagar, nada drástico, só o bastante por dia para não levantar suspeitas imediatas. Isso é errado? Talvez, mas descobrir que seu marido é um mentiroso que só quer o seu dinheiro muda sua perspectiva sobre justiça. Viagem de reconexão que ele sugeriu. Eu concordei, mas sugeri irmos para uma cabana rústica à beira do lago que minha família tem ao invés daquele resort de luxo que ele queria. A cara dele, gente. Ele se recuperou com o que te faz feliz, amor. Mas eu vi aquele flash de decepção. De repente fazia sentido. Como ele sempre empurra as opções caras quando sabe que minha família pode bancar, mas fica preocupado com o orçamento quando sai do nosso próprio dinheiro. A viagem à cabana foi reveladora de maneiras que eu não esperava. O Wi-Fi mal funciona lá, e o Connor passou quase o fim de semana inteiro checando o celular e reclamando do sinal. Ele ficava passeando até o final do pier, onde às vezes pega um sinal. Em um ponto eu o segui discretamente e ouvi ele dizer a alguém que estava enlouquecendo, preso naquele lugar no meio do nada, e que faria algo para compensar quando voltasse. Com quem ele estava falando e o que exatamente ele planejava compensar. Quando voltamos domingo à noite, ele disse que precisava ir ao Walmart comprar umas coisas para o trabalho no dia seguinte. Sumiu por mais de 2 horas. O Walmart fica a 12 minutos da nossa casa. Quando chequei o app do cartão mais tarde, não havia cobrança do Walmart, mas tinha uma cobrança de $60 num bar do outro lado da cidade. Durante a viagem, eu comentei por acaso que meu pai estava considerando aposentadoria antecipada por causa de problemas de saúde. Completamente inventado, e possivelmente reduzindo algumas operações. O Connor passou a hora seguinte fazendo perguntas cada vez mais detalhadas sobre os trusts da família e nossa segurança financeira futura. Quase nada sobre a questão de saúde fictícia do meu pai. Era como assistir alguém arrancando a máscara sem perceber. Também venho cavando nosso histórico financeiro e o que encontrei me deixou fisicamente mal. Nos últimos 3 anos, o Connor pegou emprestado quase $17 mil das nossas contas, conjuntas para supostos negócios, despesas e investimentos. Dinheiro que nunca voltou e que ele não consegue explicar adequadamente. Há um padrão de grandes saques pouco antes de ele visitar a cidade natal dele, sugerindo que ele poderia estar sustentando alguém ou algo lá que eu não sei. Semana passada mexi na mesa de cabeceira dele enquanto ele estava na academia. Algo que eu nunca pensei que faria. Mas tempos desesperados. Achei um segundo telefone, daqueles pré-pago do Target. Ele estava com senha, mas tinha rabiscado o código num post-it colado atrás. Clássico Connor. Sempre esquecendo senhas. O telefone tinha só um contato salvo, com dezenas de mensagens marcando encontros e discutindo dinheiro. Algumas mensagens faziam referência ao plano de longo prazo e manter o curso. Uma de 3 meses atrás dizia só mais 2 anos e estaremos bem. 2 anos pra quê? Tirei fotos de tudo com meu telefone antes de recolocar exatamente como encontrei. A guerra psicológica é estranha. Tenho alterado meu comportamento levemente. Menos carinhosa. Mais ligações em particular, mencionando conversas casuais com o nosso advogado de família. Nada confrontacional, só diferente. E ele está aos pedaços. 2 noites atrás, ele revirou meu armário enquanto eu estava no chuveiro. Eu só sei porque ele deixou minhas botas em ordem diferente do que eu deixo. Sim, eu sou dessas que arruma sapatos precisamente. Saí e simplesmente os reorganizei enquanto ele observava da cama, fingindo estar no telefone. Ontem eu peguei olhando meu histórico de buscas no iPad enquanto eu fazia o jantar. Eu tinha deixado pesquisas sobre sinais de que seu marido está traindo e contas bancárias separadas no casamento, de propósito para ele achar. Quando entrei, ele praticamente lançou o iPad no sofá e começou a falar sem parar sobre como adorava a lasanha que eu estava fazendo. Eu estava fazendo stir-fry, portanto. Nossa geladeira fazia um som estranho por meses, e o Connor sempre falava que consertaria. Ontem eu casualmente disse: talvez a gente devesse comprar uma nova. E ele imediatamente entrou em modo conserto e passou 2 horas mexendo. De repente, todas as pequenas tarefas domésticas que ele deixava para depois estão sendo feitas. A porta do banheiro que rangia desde o Natal passado foi consertada. A luz da varanda trocada, a mesa que balançava estabilizada. É como ver alguém tentando provar seu valor freneticamente. Comecei a almoçar com a Loreta uma vez por semana. Ela é minha melhor amiga desde a faculdade e a única pessoa a quem contei tudo. Ela ficou inicialmente chocada, depois furiosa por mim. E agora é minha confidente e cúmplice. Ela me ajudou a criar um e-mail separado que o Connor não conhece e sugeriu que eu começasse a documentar tudo. Na quarta-feira passada, eu disse que estava numa reunião com um cliente. A verdade é que eu estava num Starbucks, lendo ER Surviving Infidelity e anotando coisas. O Connor apareceu no local de surpresa, com jantar. Ele nunca tinha feito isso em 3 anos de casamento.
e passou o tempo todo interrogando. Sobre uma ligação que ouviu entre eu e a Loreta em que falei. Sobre fazer grandes mudanças. A chamada era na verdade sobre possivelmente reformar nosso quarto de hóspedes. Ele não precisava saber. Depois veio o episódio das 27 ligações que eu mencionei no último post. Agora eu percebo o que desencadeou isso. Deixei uns extratos impressos das nossas contas conjuntas na minha mesa naquela manhã, mostrando os saques grandes dele ao longo do último ano. Eu não confrontei, só deixei lá. Quando cheguei em casa à noite, os papéis estavam em posição diferente. Ele tinha visto e entrou em pânico. Por isso me ligou freneticamente enquanto eu estava em reuniões. Quando finalmente retornei à ligação após a 27ª chamada, a conversa foi assim. Oi, qual é a emergência? Meu telefone estava na minha mesa durante as reuniões. Connor respirando pesadamente. Nenhuma emergência, só... Tá tudo bem com você? Com a gente? Você tem estado diferente. Diferente? Connor, não sei, distante. Você tem feito muitas chamadas privadas e mencionou que seu pai está reconsiderando os planos de negócios. Tô preocupado com você. Note como ele enfiou a preocupação com os negócios do meu pai, no meio de um falso cuidado por mim. Clássico Connor. Tá tudo bem, só ocupada com o trabalho. Silêncio longo. Connor, não tem motivo, eu só te amo. Também te amo. A maior mentira que já contei. Depois que desligamos, sentei no carro e chorei quase 1 hora. Não porque o casamento estava terminando, mas porque estava de luto pelo relacionamento que pensei que tinha. O Connor que eu amei não existe. Ele é um personagem interpretado por um homem que me vê como nada além de uma conta bancária com um corpo acoplado. Ontem ele sugeriu fazermos outra renovação de votos, para nossos pais que não puderam ir na primeira. Eu perguntei por que esse interesse repentino. Afinal, a gente renovou 2 semanas atrás. Ele gaguejou algo sobre celebrar nosso amor com todos que eram importantes pra gente. Tradução. Ele está em pânico porque o trem de mantimento financeiro dele está descarrilando e quer cimentar sua posição na minha família. Eu sorri e disse, talvez no ano que vem. O alívio no rosto dele foi palpável. O que ele não sabe é que eu já falei com uma advogada. Não com a advogada da família, mas com alguém que a Loreta recomendou e que não circula nos nossos círculos sociais. Tenho uma consulta marcada na próxima semana para discutir minhas opções. Documentei as discrepâncias financeiras e garanti meus documentos pessoais mais importantes e objetos de família indestrutíveis, levando-os para casa de uma amiga sob a desculpa de um ensaio fotográfico para o Instagram. Outra mentira. Mas aprendi com o mestre. A coisa mais estranha aconteceu esta manhã quando eu estava me arrumando para o trabalho e o Connor apareceu por trás no banheiro. Me abraçou e começou a chorar de verdade, dizendo que sentia que estava me perdendo e não sabia por quê. Por um segundo, quase desabei e o confrontei ali mesmo, mas lembrei da ligação que ouvi e de como ele riu chamando sua atuação de digna de Oscar. Acariciei o braço dele e disse, tá tudo bem, só ocupada com o trabalho. Suas lágrimas secaram, surpreendentemente rápido quando eu mencionei que talvez tivesse que adiar nossa viagem para Nova York no próximo mês, aquele queria ficar naquele hotel 5 estrelas que a amiga influenciadora recomendou. Como o velho eu teria adorado, o novo eu só me perguntei quanto do dinheiro da minha família ele ia planejar gastar nessa última tentativa. A confronte está chegando. Eu quase estou pronta, mas quero que ele sue um pouco mais. Quero que ele sinta o chão se movendo sob os pés sem entender por quê. Quero que experimente uma fração da incerteza e da traição que eu estou sentindo. Isso é mesquinho? Talvez. Mas quando alguém destrói sua realidade inteira, eu acho que você tem direito a um pouco de mesquinharia. Edit. Para quem perguntou se temos filhos, felizmente não. O Connor sempre teve aquela coisa de só falta uma coisinha antes de começar família. Agora entendo que a uma coisinha era estabelecer-se o suficiente para sair com metade dos meus bens. Edit 2. O Connor acabou de me mandar mensagem perguntando se queremos jantar na casa dos meus pais neste fim de semana. Diz que sente falta deles. Aposto que sente. Segunda atualização. Ei, pessoal, já faz mais ou menos 1 mês desde a minha última atualização e muita coisa aconteceu. Primeiro, obrigada de novo pelo apoio e conselhos. Li cada comentário, até os que questionaram meus métodos. Acreditem, eu mesma me questionei a cada passo. Então, retomando de onde paramos. Depois de descobrir que o Connor vinha desviando dinheiro das nossas contas conjuntas e só estava comigo pelas conexões da minha família, passei semanas reunindo informações e preparando minha estratégia de saída.
Eu planejava confrontá-lo só depois de ter tudo em ordem, mas a vida tinha outros planos. Lembram do jantar na casa dos meus pais que ele queria? Fomos no fim de semana passado e foi elucidativo. O Connor estava no modo charme total, elogiando as cortinas novas da minha mãe, perguntando pro meu pai detalhes sobre o jogo de golfe, oferecendo ajuda para minha irmã com o novo sistema de som. Para qualquer um que estivesse vendo, ele era o genro perfeito. Mas agora, sabendo o que buscar, eu via o cálculo por trás de cada interação. Durante o jantar, ele mencionou casualmente que vinha pesquisando imóveis para investimento no bairro dos meus pais. Meu pai, abençoado, começou a falar sobre como os valores das propriedades na área deveriam subir 20% nos próximos 5 anos. Os olhos do Connor literalmente brilharam. Não estou exagerando. Aquela noite, em casa, eu o peguei no iPad olhando propriedades bem acima do que poderíamos pagar. Quando perguntei como isso seria possível, ele sorriu e disse que meu pai havia mencionado ajudar com o pagamento inicial. Meu pai não tinha dito nada disso. Na manhã seguinte, teve minha reunião com a advogada que a Loreta me recomendou. Ela foi incrível, direta, solidária e completa. Ela me explicou exatamente a que eu tinha direito e o que o Connor poderia tentar reivindicar. A boa notícia: nosso prenup oferece alguma proteção, embora não tanto quanto eu gostaria. A notícia melhor: as análises financeiras revelaram um padrão de enganação que pode potencialmente invalidar partes do prenup. Enquanto eu estava na reunião, o Connor aparentemente teve um colapso em casa. Deixei meu laptop aberto naquela manhã com uma aba mostrando passagens para casa da minha prima na Califórnia, parte do meu plano de saída. Quando voltei, o Connor tinha preparado um jantar elaborado com tudo que eu gosto: vinho, velas, o cenário perfeito. Ele estava tentando ser encantador, mas havia um desespero por trás. As mãos dele tremiam ao servir o vinho. Durante o jantar, ele não parava de fazer comentários estranhos sobre quanto amava a nossa vida e como era grato por mim, não pela minha família especificamente, por mim, e que estava mais feliz do que nunca. Era como assistir alguém interpretando um papel que ainda não decorou totalmente. Aí veio a bomba. Ele sugeriu começarmos a tentar ter um bebê agora. Isto vindo do homem que passou 3 anos dando desculpas para adiar a família. Quase engasguei com o vinho. Perguntei por que a mudança repentina e ele fez um discurso sobre perceber o que realmente importa e que agora estava pronto para o próximo passo. Ele ficou com lágrimas nos olhos, digno de Oscar. Eu sorri e disse que era uma coincidência porque eu também estive pensando sobre nosso futuro. A esperança no rosto dele se transformou em pânico. Então eu comecei a revelar algumas cartas. Não todas, mas o suficiente para vê-lo suar. Perguntei se ele lembrava do que disse nos votos de renovação sobre como me conhecer foi a melhor coisa que aconteceu a ele. Ele assentou, tentou sorrir. Perguntei se ele tinha mentido. Claro que não, disse ele pegando minha mão. Eu puxei a mão devagar. Interessante, porque eu tenho quase certeza que te ouvi dizer pro Danny que a renovação foi uma tortura. Que você teve que fingir todo aquele romance enquanto a família assistia emocionada. E que a única coisa boa daquele relacionamento era o dinheiro da minha família. A cor sumiu do rosto dele, a boca abriu e fechou sem som. Quando ele tentou explicar, disse que fui mal interpretada, que ele só estava desabafando com o Danny sobre um momento difícil. Um momento difícil, eu repeti. E em que contexto? Faz sentido você dizer que nosso casamento é um pesadelo e que você só fica por causa do dinheiro? Ele não conseguiu explicar. Passou da negação para um pedido de desculpas cheio de lágrimas em segundos. Alegou uma crise pessoal quando me ouvi e que não queria magoar. Eu fiquei assistindo a performance com novos olhos. Você vai me deixar? Ele perguntou. Não respondi. Menti que ainda não tinha decidido. Na verdade, já tinha decidido, mas não precisava que ele soubesse ainda. O que se seguiu foram 2 semanas de manipulação emocional completa. Ele usou todas as cartas. Flores diárias no meu trabalho com bilhetes cada vez mais desesperados. Entrou em contato com meus pais dizendo que estava preocupado com minha mudança de comportamento. Sugeriu terapia de casal, irônico vindo de alguém que achava nosso casamento um pesadelo. E ligou para Loreta tentando que ela interviesse. O mais revelador? Durante toda a campanha dele para salvar o casamento, ele nunca mencionou a situação financeira da minha família. Evitava o assunto que claramente o motivava desde o início. Enquanto isso, eu continuei com meu plano.
Movi o restante do dinheiro das contas conjuntas para minhas contas pessoais seguras, falei com o consultor financeiro da família para garantir que o Connor não teria acesso aos bens familiares e coloquei itens essenciais e bens de família num depósito que o Connor não conhece. Também tive uma conversa privada com meus pais, uma das coisas mais difíceis que já fiz. Meu pai sempre pensou no Connor como o filho que nunca teve, e minha mãe o adorava por me fazer feliz. Dizer que ele era uma farsa que só queria o dinheiro da família quase os quebrou. Meu pai quis confrontá-lo imediatamente, mas convenci eles a segurar por mais um pouco e seguir meu plano. A lavação da louça aconteceu 3 dias depois. Perfeito timing. E o Connor já estava oferecido para comprar uma nova máquina de lavar louça sem nem perguntar o preço. Ele está desesperadamente tentando parecer despreocupado com dinheiro agora. Na semana passada, fomos a uma festa na casa da Scarlett. O Connor sempre achou a Scarlett exagerada, mas naquela noite estava pendurado em cada palavra dela, rindo, de piadas e elogiando vídeos de dança do TikTok dela que antes achava uma vergonha. No meio do jantar, o namorado da Scarlett, o Lucas, comentou uma matéria sobre um cara que passou anos enganando a esposa rica. Todo mundo riu da história do idiota que pensou que conseguiria se safar, todo mundo menos o Connor. Ele ficou muito interessado no purê de batata. Quando perguntaram o que achava da história, ele murmurou algo sobre nem todas as relações serem o que parecem. A mesa ficou estranhamente silenciosa. No caminho de volta, ele estava incomumente quieto. Na garagem, ele perguntou com um olhar desesperado se estava tudo bem entre nós. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Talvez você devesse verificar sua consciência se sente que algo está errado." Ele pulou como se eu tivesse dado um tapa. Esta manhã, achei ele folheando nosso álbum de casamento, coisa que não fazia há anos. Alegou nostalgia, mas o pânico nos olhos dele dizia que buscava pistas sobre o quanto eu sabia. Marquei uma reunião com meus pais e o consultor financeiro para amanhã às 10 SR. Ele acha que é sobre um assunto rotineiro de trust, mas na verdade é para remover formalmente ele como beneficiário de várias contas e discutir as implicações do nosso divórcio iminente. Avisei meus pais para agirem normalmente até depois da reunião. Nem estou com raiva mais, só cansada. Cansada da performance, de vê-lo correr para manter a fachada, cansada de fingir que não sei que nosso casamento tem significado financeiro só para ele. Hoje à noite, ele sugeriu uma segunda lua de mel e mostrou fotos de um resort ridiculamente caro em Bali, com piscinas infinitas e praias privadas. A velha eu teria adorado. A nova eu só pensou quanto do dinheiro da minha família ele ia tentar gastar. Sorri e disse que parecia adorável, mas que talvez a gente falasse depois da reunião com meus pais amanhã. Alívio instantâneo no rosto dele. Ele claramente acha que ainda tem tempo. Ele não percebe que amanhã, depois da reunião, o mundo cuidadosamente construído por ele vai virar pó. A reunião com meus pais e o consultor financeiro é às 10 horas. Às 11 horas ele vai saber que eu sabia tudo há semanas. Às 12 horas ele terá que encarar a realidade de que o trem de mantimentos não só parou, como está indo na direção oposta. Edit. O Connor acabou de mandar mensagem perguntando se quero sushi para o jantar hoje. Diz que quer me levar para comer algo especial antes da nossa grande reunião financeira de amanhã. Se ele soubesse. Última atualização. Ei, família do Reddit. Quero começar agradecendo a cada um que me apoiou nessa jornada. Seus comentários, mensagens e conselhos me deram força em dias que eu me sentia afogada. Prometi uma atualização final quando tudo se resolvesse. Então aqui vai. A conclusão da minha história. A reunião com meus pais e o consultor financeiro correu exatamente como planejei. E a cara do Connor quando percebeu o que estava acontecendo é algo que vou guardar para sempre. Sentamo-nos no escritório do meu pai. Eu, o Connor, meus pais e o Sr. Bradshaw, nosso consultor financeiro de longa data. O Connor estava todo sorrisos, provavelmente achando que aquilo era sua chance de firmar posição na família. Meu pai começou perguntando se o Connor queria dizer algo antes de começarmos. Ele pareceu confuso e disse que não, que estava tudo ótimo. Então, meu pai puxou uma pasta com extratos dos saques secretos do Connor, da nossa conta conjunta, capturas de tela das mensagens pro Dee sobre o plano de longo prazo, e a cereja do bolo. A transcrição da ligação que eu tinha ouvido onde ele chamou nosso casamento de pesadelo. Gente, vocês tinham que ver a cara dele. Parecia que o mundo todo desabava em câmera lenta. Ele tentou alegar que tudo era um mal-entendido, que estava passando por um momento difícil. Minha mãe, que vinha percebendo coisas desde que falei com ela, explodiu. Chamou ele de parasita que vive de gente rica e disse que nunca estivera tão desapontada com seu julgamento.
O Connor tentou apelar, dizendo que eles conheciam o verdadeiro Connor e que ele tinha uma ligação especial com eles. Minha mãe só riu e perguntou qual era o verdadeiro. O que chamou nosso casamento de pesadelo ou o que chorou durante a renovação de votos? A reunião terminou com o Sr. Bradshaw explicando que o Connor fora formalmente removido de todas as contas familiares, trusts e interesses nos negócios. Meu pai avisou que a papelada do divórcio seria entregue naquela tarde e que ele teria 24 horas para recolher seus pertences da casa. O último ato dele foi se virar para mim com lágrimas reais e me perguntar se eu realmente ia jogar fora 3 anos de casamento por causa de uma conversa gravada. Eu olhei bem nos olhos dele e disse que ele não tinha jogado nada fora. Ele tinha quebrado tudo quando decidiu que eu era só um bilhete para sustento. O processo de divórcio em si foi surpreendentemente rápido. Acontece que quando uma parte tem provas esmagadoras de que a outra entrou no casamento por motivos fundamentalmente fraudulentos, e quando essa parte tem recursos para bons advogados, as coisas andam. O Connor brigou a princípio, pedindo metade de tudo, inclusive participação futura nos negócios da minha família. A contraproposta inicial dele era tão absurda que até o próprio advogado dele ficou sem graça. Mas a posição dele desmoronou quando minha equipe apresentou as evidências. Os saques sem explicação, contas ocultas que descobrimos e, o mais arrasador, as gravações dele admitindo que casou comigo por causa do dinheiro. No fim, ele saiu com bem menos do que esperava. Ainda assim, mais do que eu acho que ele merecia. O momento mais satisfatório foi na sessão final de mediação. O advogado do Connor tentou argumentar que ele teve contribuições significativas para a minha carreira e para os interesses dos meus pais. Meu advogado simplesmente tocou a gravação do Connor dizendo pro Danny que ser meu marido era o meu bilhete de refeição e me chamando de a esposa do dinheiro. A expressão dele quando percebeu que suas próprias palavras destruíam sua alavancagem foi impagável. Fora os procedimentos legais, esses 6 meses foram uma montanha-russa. As primeiras semanas após a confrontação foram as mais difíceis. Passei por raiva, luto, humilhação e uma dúvida profunda sobre mim mesma. Como pude ter sido tão cega? Como não vi os sinais? Minha terapeuta? Sim, eu arrumei uma ótima terapeuta. Foi a melhor decisão que tomei. Ela me ajudou a entender que a habilidade do Connor de enganar não significou que eu era burra. Significou que ele era manipulador e calculista. Ela me ajudou a ver que confiar não é fraqueza. A falha foi dele em respeitar essa confiança. Me mudei da nossa casa antes mesmo dela ser vendida. Memórias demais manchadas pelo conhecimento de que o Connor me interpretou em vez de me amar. Achei um apartamento lindo no centro, bem menor que a casa, mas completamente meu, decorado do jeito que eu quero sem considerar preferências alheias. A primeira noite no meu lugar novo foi estranhamente difícil. Eu estive tão concentrada na logística, abrir contas, mudar endereço na Amazon, montar onde cada utensílio da cozinha iria, que não me preparei para o impacto emocional. Tenho redescoberto partes de mim que foram se perdendo no casamento. Lembra quando o Connor dizia que meu riso era alto demais em público? Semana passada ri tanto de um TikTok que até fiz barulho e nem pensei em pedir desculpas. Passos de bebê. Minha relação com meus pais aprofundou. Meu pai me pediu desculpas, algo que me pegou totalmente de surpresa. Ele disse que temia que crescer com dinheiro me tornasse alvo, e que devia ter me preparado melhor para pessoas que veem oportunidades em vez de pessoas. Foi a conversa mais vulnerável que já tivemos. Minha mãe entrou em modo mamãe urso, total, checando comigo todo dia e me mandando artigos do tipo 10 sinais de que o homem só quer seu dinheiro. Meio demais, mas eu agradeço a intenção. Ela também me arrumou 3 encontros às cegas com caras financeiramente independentes que ela mesma vigiou. Recusei todos. Não estou pronta para isso. Meus amigos foram incríveis, especialmente Loretta e Scarlett, que apareceram de maneiras que nunca vou conseguir retribuir. A Tina, infelizmente, inicialmente ficou do lado do Connor. Ela conhecia o Connor antes de eu conhecê-lo, e acreditou na versão dele por um tempo. A parte mais estranha foi encontrar nossos amigos em comum. Semana passada, trombei com o Danny no estacionamento. Ele fez um aceno meio sem jeito e fingiu interesse por papel toalha. Só sorri e fui embora. Mais tarde, vi ele me observando do estacionamento enquanto eu carregava o carro. Ficou claro que o Connor tinha contado alguma versão que me pintava como vilã. Sinceramente, não tenho energia para me importar com o que os bros do Connor pensam. Mês passado, o Connor apareceu no meu apartamento sem avisar, dizendo que queria conversar e explicar tudo. Disse que me daria uma carta. Recusei a carta, mas ele deixou na minha caixa postal. Por um momento, considerei queimar sem abrir, mas a curiosidade venceu. Era uma mistura estranha de pedido de desculpas e justificativas. Ele dizia que tinha passado a me amar apesar dos motivos iniciais,
e que se arrependia do que tinha dito ao Danny. Li uma vez e depois rasguei. As palavras dele não me tocam mais. Segundo a prima da Loretta, que trabalha num steakhouse chique, o Connor agora está namorando a filha de um associado de negócios do meu pai. Ela foi avisada, claro, mas decidiu que o Connor é só um incompreendido e que eu claramente provoquei o comportamento dele. Algumas lições precisam ser aprendidas na prática. Aparentemente. Muitas pessoas perguntaram se ainda tenho contato com a família do Connor. Os pais dele nos procuraram depois que tudo veio à tona e pediram desculpas. Eles não tinham ideia do que ele fazia e ficaram horrorizados. Trocamos cartões de Natal, mas é isso. Algumas conexões simplesmente não valem a pena manter. Ah, lembra do segundo telefone com o contato D? Descobri que D era Denise, ex-namorada do Connor da faculdade. Ela reapareceu 6 meses depois do nosso casamento e, aparentemente, esteve em contato com ele durante todo o tempo em que fomos casados, com o Connor mandando dinheiro regularmente e prometendo que eles ficariam juntos quando o plano estivesse concluído. Ela me enviou capturas de tela das conversas como prova, inclusive uma onde ele diz que a renovação de votos foi o último obstáculo antes de a fase 2 começar. Eu não fiquei nem com raiva quando li a mensagem. Só senti pena dela por achar que era especial e que ele não faria com ela o mesmo que fez comigo. Mandei uma resposta curta. Boa sorte. Você vai precisar. Edith. Muitos perguntaram se ainda falo com a família do Connor. Os pais dele pediram desculpas, disseram não saber e ficaram horrorizados. A gente troca apenas cartões de feriado. Nada além disso. Também comecei a cozinhar, algo que sempre foi do Connor. Ontem fiz um risoto de cogumelos incrível que, acreditem, ficou comestível. Progresso. Tenho dias ruins ainda? Absolutamente. Às vezes acordo furiosa por ter dado 3 anos da minha vida a alguém que só me via como conta bancária. Às vezes tenho medo de confiar novamente romanticamente. E às vezes eu repasso conversas procurando sinais que eu poderia ter visto. O divórcio foi finalizado no mês passado, 47 dias mais rápido que a média do nosso condado. A casa foi vendida rapidamente e usei minha parte para pagar dívidas estudantis que carregava há muito tempo e investi o resto. Connor tentou reivindicar sofrimento emocional e danos à reputação profissional na audiência final, mas essas alegações foram descartadas rapidamente. Semana passada, minha mãe me mandou um print do Facebook do Connor num evento de caridade com a nova namorada. Minha reação inicial não foi ciúme nem raiva, foi alívio. Alívio que agora ele é problema de outra pessoa. Alívio que não preciso mais questionar se cada sorriso, palavra e gesto de carinho era apenas uma performance para acessar o dinheiro da minha família. A esposa do dinheiro morreu. Vida longa apenas Natalie, sem rótulos. Lembram do segundo telefone? Denise, a ex, confirmou tudo e me mandou provas. Ela acredita que é especial. Lamento por isso. Eu mandei boa sorte e deletei. Obrigada de novo por todo o apoio. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.